Então, vou gravar. Tá. Obrigada. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Bom dia, Mônica, bom dia, Lúcia. Tereza. Oi, Maristela, Oi, bom Rosana, dia. Darcy, Bom Bom dia dia a a todos. todos. Bom dia. Júlia, Jandira. Todo mundo aí, né? Bom dia. Bom dia. Maria Paula. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom É, dia. Bom dia, Lúcia. Norma, Bom bom dia, dia. Regina. Bom dia, bom Bom Maristela. dia. bom dia. Ô, Lúcia, Ah, deixa eu fazer um pedido aqui para o grupo. Gostaria de saber se alguém poderia se habilitar para ir admitindo as pessoas no grupo, porque eu não estou conseguindo de novo acionar aqui que seja automático para as pessoas entrarem. Então, eu tenho que ficar fazendo isso a cada pessoa que pedir para entrar. Então, se tiver alguém disponível, eu deixo essa pessoa como co-host e aí pode ir admitindo, porque às vezes no meio da conversa aqui eu acabo me distraindo, sabe? Alguém poderia? Se habilita para isso? A Maria Júlia, você pode fazer isso para mim? Faço. Obrigada. Maria Júlia, então eu vou te colocar aqui como co-host, tá? Deixa eu olhar aqui. Aqui. Ó. Aí agora você vai ficar autorizado para fazer Quando, isso. então, por exemplo, quando os participantes, por exemplo, admitir todos, eu já comecei. Isso. Isso. Perfeito. Tá bom. Obrigada, Maria Júlia. Tá Aí ótimo. pessoa nova Uhum. que vai ter que é, ter autorização. Aí você põe admitir, vai aparecer na sua telinha e você põe admitir, por gentileza. Tudo bem, eu deixei aqui visível. Muito obrigada. é Nada. só clicar em admitir. É isso. É, mas aqui, já entendi. Já entendi. Tem bastante gente entrando agora. Isso. Tá bom. Aguardar um pouco, então, né? Eu já É estou melhor. gravando, né? Estamos, você e eu estamos gravando. Tá bom. É que a Sandra não está hoje. Uhum. E tudo bem com vocês? Alguma questão? Andaram lendo o Tao Te Ching? A gente lê e não entende nada, mas depois da conversa a coisa fica mais clara, não fica? É. Uhum. Quanto mais a gente lê os outros livros, mais confuso fica, eu acho, eu fico. Mas o que que vocês estão achando? Estão curtindo? Tem alguma sugestão? Tem alguma... Nada? Você podia falar um pouco, Maria Lúcia, o Dao De Jing é um livro sagrado chinês, é isso? Quem que está falando? Oi, Magali. Magali. Bem, Oi. então, o Magali, eu estou com um site novo, que é o mahan.com.br, que lá tem a história do Dao De Ching, né? Dao De Ching, Dao significa caminho, De virtude, Jing significa sagrado, né? Significa alguma Uhum. coisa que é sagrada. Então, é um livro sobre o caminho e sobre as virtudes. É claro que é o caminho da humanidade, caminho da natureza, etc., né? E quem escreveu foi a
mais ou menos 400 e poucos anos antes de Cristo, foi escrito pelo Lao Tzu. Lao Tzu Lao, o Lao Tzu, ele era o guardador de livros, ou o- ele era responsável pela biblioteca da dinastia Zhou, que era a dinastia daquela época, 400 anos antes de Cristo. Então, ele que cuidava da biblioteca daquela época, e que era frequentada por Confúcio, Uhum. pelo chefe lá da guarita da Grande Muralha, né? Então, muita gente ia lá para estudar os livros. Os livros eram feitos ainda eram escritos em tiras de Pergaminho, bambu, pergaminho. pergaminho, tiras de bambu, é. E ele era considerado um sábio. O próprio nome dele era Lao. Lao significa ancião. Tzu significa criança. Então, porque é simbólico, né? Ele era um ancião criança. Então, tinha toda a sabedoria do ancião, também a frescura da criança. Daí ele quis sair da China, porque estava em guerra a China. A China sempre teve muita guerra entre os Cortou o cabelo. feudos. Hã? Então tinha muita guerra e aquela dinastia estava para cair, né? E aí ele resolveu montar no búfalo e ir para o oeste da China, para o deserto. Ele bateu em retirada, né? E antes de atravessar a Grande Muralha, esse chefe da alfândega reconheceu o Lao Tzu, esse porque ele frequentava a biblioteca para estudar sobre as questões contábeis, né, de trânsito de mercadoria nas fronteiras, né? E ele, quando soube que o Lao Tzu ia sair da China para o oeste, ele pediu para ele escrever o conhecimento dele, né? Lao Tzu, ele, como diz a história chinesa, ele fez boa cara ao mau tempo, porque ele não queria escrever nada, ele queria ir embora, mas ele não poderia fazer essa desfeita, né, pro chefe da alfândega lá. Então, durante 3 dias, ele ficou lá escrevendo, e ele escreveu esses 81 capítulos do Tao Te Ching, Pouco, e, Márcio, pouco. Que hora você botar aí a fala? Vou e, tomar um a- e, caldo. a- e aí ele saiu da China e ninguém mais viu ele. Então, esse escrito, Tao Te Ching, ele é um dos clássicos. Esse é um clássico, Tao Te Ching, que é, que é o livro do caminho e das virtudes. Depois tem o I Ching. I Ching é o livro das mutações, é outro clássico. E a medicina tradicional chinesa, o Tratado da Medicina Tradicional Chinesa. Então, são esses 3 clássicos. Então, por exemplo, quando você vai fazer um curso de medicina lá na China, isso antigamente, né, acho, você tinha que estudar o I Ching e o Tao Te Ching. Quer dizer, o curso de
medicina lá na China tinha como requisito você estudar esses clássicos, né? Eu não sei se deu para... Regina, você quer Deu complementar? O sim. que que a Elizabeth falava do Dao De Jing? Então, tem uma coisa interessante, deixa eu só me colocar aqui também, peraí. Que esse Jin do Dao De Jing, o Jin do I Ching e também o Huan Jin Nei Jin do clássico do Imperador Amarelo, todos esses Jin são os mesmos, né? Caracteres que se referem a esse texto clássico, mas como uma guia. E esse mesmo Jin é também o Jin do Jin Luo, que são dos meridianos, né? Os canais colaterais. Então, os meridianos, que são como essa guia, né? Que nos orienta, assim, que permite essa ordem natural. Então, é como esse mesmo Jin, como uma guia também, né? Para essa ordem. Então, essa mesma guia desses textos clássicos é algo que a gente pode retornar. É como se fosse, eles falam disso também, né? Que a gente pode ter é como um abrigo, assim, né? A gente pode ter isso no mestre, mas nos clássicos também. É um lugar de um retorno, assim, sabe, de orientação. Então, tanto o Rondin Neidin, o clássico do Imperador Amarelo, como esses clássicos que são de sabedoria, como uma guia, né? Acho que é isso aí, Lúcia. Tudo Mas isso acho tem... interessante. É, que é interessante que seja o mesmo Jin, o mesmo caractere para meridianos, né? Estão na mesma categoria, né? É, Bem interessante. Eu não tinha me atentado a isso, não, porque os meridianos em chinês é Jing-luo. Jing Ningbo. é esse Jing que tem que é o clássico, né? É o mesmo caractere. Ah, que legal. Viu, o Magali? Deu para entender mais ou menos, porque é uma história longa, né? Tá sem som, Magali. Tá sem som. Você tem que ativar o. Você está falando e a gente não está escutando. É. Não, Agora sim, deu sim, deu para deu, entender. deu. É, Então é bem por cima, né? Porque cada um tem uma história bem longa, né? Então, quando você. Mas assim, tem uma coisa a ser transposta aí, né, Rê? Eu acho que a Elizabeth Rochard ajuda nisso, alguns. Eles, porque, por exemplo, quando. Porque tem que fazer uma transposição cultural até, porque muitas coisas se referem à cultura chinesa, à É, história chinesa, não é? sim, é, E a Elizabeth Rochelle, ela coloca isso, né? Por exemplo, você vai ver o Dao De Jing, tem muitos símbolos, muitas metáforas, né, que se referem ao pensamento sim, chinês, mas que tem que traduzir isso, né? é, essa é sempre o mistério, né, dessa leitura individual, você não consegue desvendar esses mistérios, né? É. E aí cada um interpreta, porque como é bastante simbólico, admite vários ângulos de visão para um texto, né? Que é holístico e amplo. Então a gente tem várias interpretações, né? Uhum. Que vai ser adequado para aquele momento, para aquela necessidade, né? Então o que a gente está fazendo aqui é pegando esses capítulos, né, eu e a Regina, com a ajuda de vocês,
a gente está trazendo para nossa vida, né? Porque muitas palavras, muitos pensamentos a gente não consegue entender muito bem. Parece que não encaixa muito bem, mas no fundo tem um significado que é comum às duas culturas, só que as palavras são diferentes. Então a gente tem que traduzir. Não é isso, Rê? Isso. Por exemplo, o capítulo 59, que é o capítulo de hoje, é, eu, a Regina fez compilado, fez uma tradução, pesquisando várias traduções, até o chat GPT, né, Rê? Uhum. E, e nesse capítulo, eu vou focar um aspecto do que ele fala, né? Mas vamos lá. É o Tao Te Ching, capítulo 59. Diz assim: para cuidar das pessoas e servir ao céu, nada é melhor do que a moderação. Quem sabe conservar, vive prevenido. Prevenir é cultivar a virtude sem desperdiçá-la. Acumulando abundantemente a virtude, todo desafio pode ser superado. Quando tudo é possível, não há limites. Não havendo limites, é possível governar o reino. Quem permanece ligado à fonte pode perdurar. Isso significa ter raízes profundas e uma base sólida. É o caminho da longevidade e da permanência. Tá? Então, tem vários aspectos aí nesse capítulo, né? Então, o aspecto que me chamou a atenção é no, em cultivar, acumular abundantemente a virtude. Quer dizer, você cultivar, quer dizer, você ir acumulando a virtude, né? E quando você acumula virtude, ou as coisas virtuosas que você faz, né? Então ela pode ter uma certa abundância e que, e que aí você não tem limites vamos dizer, para a ação deles, dessas virtudes. Que tudo é possível, aqui fala, né? Que não há limites. E aí você pode governar o reino. Eu me atentei nessa questão de você ir acumulando pequenas virtudes, quando são acumuladas, elas vão ficando abundantes, né? Primeira coisa que eu pensei é que toda pequena coisa que você faz, né, que você acumula, ela na sua transitoriedade, ela não desaparece. Ela vai, não para o corpo físico, que é transitório, mas para o corpo de ti, que permanece, tem uma longevidade, né? Então, as virtudes que eu acumulei durante inclusive minhas vidas passadas, minhas encarnações passadas, elas estão presentes, né? E as pequenas virtudes que eu vou acumulando nessa vida,
elas vão ter uma longevidade, elas vão ter uma continuidade, né? Elas vão permanecer nessa transitoriedade. Não é que eu fiz nessa vida e quando eu fizer a transição vou perder tudo. Não, não fica no corpo, fica. O que fica no corpo é se você faz as coisas mecanicamente, né? Não faz, vamos dizer, com quando você vai fazer uma coisa, você está lá fazendo, mesmo que for uma coisa pequena, né? Você vai varrer o chão, você está lá varrendo o chão, só isso, varrendo o chão, né? Não está varrendo o chão pensando em outras coisas. Isso é uma virtude. E as pequenas virtudes, elas são acumuladas, né? Então, nas pequenas ações, isso vai se acumulando, né? Então, não adianta eu fazer uma prática super complexa, super, sabe, na forma, super bonito na forma, né? Mas se eu estou querendo, vamos dizer, me mostrar, sabe, isso não é uma virtude, né? Então, você pode ficar fazendo essa prática durante muito tempo, mas não tem um acúmulo de uma virtude, porque não, quer dizer, como é que eu poderia dizer? Não tem um coração nisso, né? Uma coisa, uma presença do seu espírito, emoções, e só o corpo está mexendo, né? Então, aí eu pensei porque como eu trabalho com as práticas corporais terapêuticas chinesas, né? Eu, eu pensei numa palavrinha que é muito utilizada, não só para as práticas, mas para tudo que é feito assim, tudo que é feito com constância e com presença, desde você varrer o chão até fazer uma meditação super elaborada, né? Você adquire essa acumulação de virtude, significa, tem uma palavrinha que o chinês chama de Kung Fu, é que a gente fala de Kung Fu aqui, né? E associa com as práticas marciais. Mas na China, Kung Fu fala desse jeito, né? Kung Fu. Você pode ter Kung Fu em qualquer coisa. Você pode ter Kung Fu em varrer o chão. Quer dizer, você varre o chão de uma forma tão simples, né? Tão fácil, que a pessoa olha e vê que existe um Kung Fu porque porque a pessoa fez aquilo durante muito tempo em constância. Você pode ter Kung Fu na cozinha, quer dizer, uma mulher que sempre cozinhou, ela tem esse Kung Fu. Ela entra na cozinha e com o que tiver, ela faz um prato, né? Por, por falar em varrer o chão, é, quando eu estou na rua e passo em frente aos prédios, tem aquelas pessoas que estão varrendo o chão por causa das folhas. Aí eu fico admirada de ver como é que eles varrem, assim, super bem, tira a folhinha lá sabe, do canto. Se eu for varrer a minha sala, eu morro de cansaço, porque eu não tenho Kung Fu para varrer, nem a minha sala eu consigo, né? Uso força demais, sabe?
não tenho método, eu começo a varrer aqui, aí eu já não sei mais onde que eu varri, onde eu não varri. E eles não, eles, por causa desse Kung Fu, de estar fazendo isso durante muito tempo, com constância, então eles têm todo esse método, esse Kung Fu, que vai se traduzir numa virtude que ele vai levar, que a pessoa vai levar com ele, sabe? Então, esse é o significado da palavra Kung Fu. E se você adquire o Kung Fu em uma pequena coisa, isso já, você fala, mas o cara que varre o chão tem Kung Fu de varrer o chão, mas não tem. Mas se você adquirir Kung Fu em alguma coisa, fica mais simples você adquirir em outras coisas, porque é uma qualidade, né? É uma qualidade que ajuda vamos dizer, no cultivo de outras formas de prática, né? Quer dizer, já é meio caminho andado para outras práticas, né? Então, foi isso que eu pensei nesse capítulo, né? Porque ele fala do acúmulo. E nas práticas chinesas, os mestres sempre falam, né? Se você faz uma prática durante, vamos dizer, 3 meses, você tem um pequeno Kung Fu, você tem uma pequena, eh, a sua energia, ah, quer dizer, um pequeno Kung Fu, né? Você tem um pequeno salto. Se você faz durante um ano, o salto é maior, Kung Fu fica maior. Durante 10 anos, aí é definitivo, você já adquiriu aquele Kung Fu, ele não, ele já está incorporado, você não precisa mais, né? Você vai utilizar ele quando precisar, você já está lá, já tá, como é que fala? À sua disposição, já aparece, né? Então, foi isso que eu refleti, né, Rê? Eu vou passar a bola para você, Rê, Hum. tá? Sim, mas não sei, o Benter fez uma pergunta bem agora. Vamos ver se aqui. Ele falou: fiquei curioso em saber por que essas virtudes tendem a se acumular. Elas convergem? É uma o Benter, Isso. porque a virtude é uma energia, viu, Benter? É uma energia, é uma vibração, né, que vai se somar à sua fonte original. É muito profundo. Não é nada físico, não é nada concreto, né? Então você acumula em intensidade, talvez, não em quantidade, né, É, Benta? Cadê ele? Elizabeth também colocou, assim, acrescentando, né, que as virtudes são energias. Tudo que a gente coloca energia naquilo que a gente faz. É, a Elizabeth, né? Isso. É. Tudo bem, Benter? Alguma coisa? Não, tá ótimo, obrigado. Bom. É que nem o elétron, viu, Benter? Num átomo, o elétron que gira em torno do núcleo, cada giro ele acumula uma energia. Há um determinado número de voltas que ele dá em torno do núcleo, ele pula de órbita. A gente estuda isso na física.
Gostei dessa analogia, muito boa. né? Eu estudei isso na física. Ele pula de órbita e solta uma energia. Bom, Tá, Rê, agora eu vou passar a bola para você. tá. Eu só vou... Eu achei muito legal também, Lúcia, desse acúmulo, e assim, que você falou, né? Tem esse aspecto sutil, né, que vai sendo impregnado, vai tendo essa informação, né, e que fica, mas eu pensei até assim, mesmo que a gente seja bem materialista, ou mesmo nesse lugar da matéria, como o nosso corpo também, ele vai ficando com esses registros, ele retorna para a Terra, né? E a Terra, ela também, sabe, não é que se perde, né? Tudo que vai ficando aqui tem essa parte que é sopro, né? Que é sutil e que vai para o céu e compõe isso de uma maneira sutil, mas o que é denso também, né? O que está no corpo também retorna para a Terra, né? Essa responsabilidade que a gente tem do que vai continuar, né? Mesmo no corpo, assim. Uhum. E aí achei legal esse aspecto, porque para mim, nesse texto, nesse capítulo 59, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Bom, nesse capítulo, para mim, o que chamou mais atenção é o aspecto quando ele fala da moderação. Eu vou ler mais uma vez, tá? O capítulo. Tá. Para cuidar das pessoas e servir ao céu, nada é melhor do que a moderação. Quem sabe conservar vive prevenido. Prevenir é cultivar a virtude sem desperdiçá-la. Acumulando abundantemente a virtude, todo desafio pode ser superado. Quando tudo é possível, não há limites. Não havendo limites, é possível governar o reino. Quem permanece ligado à fonte pode perdurar. Isso significa ter raízes profundas e uma base sólida. É o caminho da longevidade e da permanência. Então, para mim, ficou mais esse. Fiquei mais refletindo, o que me chama mais atenção, o aspecto da moderação e, e que o livro, a gente está falando do livro da virtude, né? E o que eu tenho sentido, Lúcia, é que o livro da virtude, ele tem um sentido muito prático, né? De como a gente pratica o Tao, né? E dando, assim, ele vai dando dicas muito práticas, mas muito simples. Então, ele vai falar que para cuidar das pessoas e servir ao céu, nada é melhor do que a moderação. Então, como dizer, no livro da virtude, dizendo como, assim, condutas, né? Como agir, ou então como não agir, né? Para servir ao céu. E, então, aí, essa moderação, num sentido de não desperdiçar. E desse jeito a gente, como você falou, né, acumular a virtude. Aí eu fui resgatar alguns outros capítulos, tanto do livro, desde o começo, né, do Tao, e também da virtude. Olha, tem esse capítulo 12, ele fala assim: as 5 cores podem cegar os olhos, os 5 tons podem ensurdecer os ouvidos, os 5 sabores podem botar o paladar. Corridas e caçadas inquietam a mente. Coisas preciosas levam ao descaminho. Portanto, o sábio é guiado pelo centro, e não pelos sentidos. O sábio recolhe recuar dos sentidos e ficar no centro. E lembrando que a gente tem os orifícios da cabeça, né? Os 7 orifícios, né? A boca, as 2 narinas, os 2 olhos, os 2 ouvidos. E são essas aberturas, né, que são aberturas dos nossos órgãos internos, né, cada um ali, né, o nariz sendo a abertura do pulmão, o baço, a boca, a língua, o coração, os olhos, o fígado, os ouvidos, os rins,
e que são esses lugares de passagem, né? E que se diz que, então, as essências mais puras, então, aquilo que o nosso corpo produz, né, de mais puro e que tem, né, das nossas essências, é isso que é mais puro que vai chegar nesses orifícios da cabeça. É muito precioso e especial, né? Tem até uma imagem aqui como se fossem as flores, assim, aquilo que é mais puro vem aqui para os orifícios da cabeça. Então a gente pode expressar, né, dependendo de como é isso, né, com essa clareza, né, de receber e de expressar. E que, então ele fala assim, se a gente, esse convite, né, escolhe recuar dos sentidos e ficar no centro, assim, evitar esse desperdício, né? Sim, as cinco cores podem cegar os olhos, então olhar demais, ou ver demais, ouvir demais, saborear demais, né? Mas não, é como do lugar da moderação, né? Dos excessos, a gente vai desperdiçar dessas nossas essências, né? E aí, outro capítulo 15 vai falar, quem consegue, esse é um trecho do capítulo 15, tá? Quem consegue, na impureza, aguardar inquietude até a lama assentar? Quem consegue, na quietude, mover-se serenamente e se desenvolver? Aquele que se mantém no caminho do tal não deseja cometer excessos. Por isso resguarda-se e se renova continuamente. E aí aqui para mim que vai falando mais de porque as emoções também podem ser excessivas, né? Se a gente, então, na impureza ou numa agitação, numa situação desafiadora, quem consegue aguardar inquietude até a lama assentar, né? Para que depois, ou quem consegue mover serenamente e se desenvolver, que a partir da quietude a gente pode tomar uma medida que seja justa, né? Um lugar de serenidade, tomar uma medida justa, sem cometer excessos. Então, por isso se resguarda e se renova continuamente. Tem o capítulo 23, outro trecho que falar pouco é natural. Na natureza, um vendaval não sopra a manhã toda, e uma tempestade não dura um dia inteiro. A quem se deve isso? Ao céu e à terra. Se as coisas no céu e na terra, em seu nível superior, não persistem, como pode as ações do humano persistir? Então a gente tem do céu e a terra como modelo, né? Então, se nem um vendaval, nem uma tempestade dura o tempo todo, como que a gente por que querer sustentar alguma coisa em excesso, né? Às vezes a gente pode mesmo causar um vendaval, uma tempestade, mas é por pouco tempo, né? Isso precisa ter fim, né? Terminar, saber parar, porque senão também se esgota, né? O 44. O que se aprecia, a fama ou o ser? O que se valoriza, o ser ou a riqueza? O que é mais doloroso, a perda ou o ganho? Quanto maior é a paixão, maior é o preço a se pagar. Quanto maior é o acúmulo, maior é a perda. Saber contentar-se evita desgraças. Saber parar evita o perigo e pode-se perdurar. Então, acho que vai nesse mesmo sentido, né? Que às vezes em nome de fama ou de riqueza ou fazendo de tudo para não perder e só querer ganhar, na verdade, maior a gente vai ter um desgaste, né? Quanto maior o acúmulo, maior é a perda. Então, saber se contentar evita desgraças. Então, dá o dedinho, ele vai apontando, né? Vai trazendo essa mensagem. E aí, daí, tem esses outros últimos dois aqui, que eu acho que eles já são mais diretos. Olha, e de um jeito bem prático, né? Pra você ver, aqui já estamos falando do livro da virtude. Olha, muito aí é direto mesmo. Ó. Fique com a boca fechada e guarde os sentidos, e a vida estará plena. Abra a boca, desperte os sentidos e mantenha-se ocupado, e a vida dispersará. Bem claro, né? Bem objetivo. Depois do 56. Aquele que fica falando, aquele que sabe não fica falando. Aquele que fica falando não sabe. Mantenha a boca fechada, guarde os seus sentidos. E aí vem direto mesmo, né? Acho bem interessante. Então, aí voltando para cá, então a minha reflexão, o que me provocou principalmente, assim, o que a gente tem de mais precioso, e talvez a única coisa que a gente tenha é a nossa vida, né?
E a vida é assim, a gente recebeu, né, essa união do céu e da terra, do yin, do yang, do masculino, do feminino, do pai e da mãe. E a gente recebeu essa vida. E a gente continua recebendo essa vida pelo céu, né, por essa luz, pelas inspirações, pelas perspectivas, pelos sonhos, pelas estações do ano, pelo ar. A gente continua recebendo da terra, pelos alimentos, pelas relações, pela convivência, pelo solo, né? A gente continua recebendo essa vida e é o que a gente tem, é o que é precioso, assim, é a única coisa, né? Essa vida. Então, não desperdiçar esse convite, né? Não desperdiçar. Então, para cuidar das pessoas e servir ao céu, nada é melhor do que a moderação. E se a gente sabe conservar, vive prevenido, porque a gente vai estar com com essa vida, assim, e vai poder, diante das dificuldades, dos desafios, ter essa virtude, né, para poder atravessar. Então ele fala, se a gente acumula essa virtude, acho que como desse jeito que você falou, né, Lúcia, nas pequenas coisas, no dia a dia mesmo, nesse Gonfu, então todo desafio pode ser superado. E aí não tem limites e a gente pode governar o reino, seja nós mesmos, né, seja aquilo que está ao nosso redor, nosso trabalho, nossa família. E quem permanece ligado à fonte pode perdurar. Isso significa ter raízes profundas e uma base sólida. Esse é o caminho da longevidade e da permanência. Aí, por fim, eu só separei um último capítulo, que é do livro do Dao, que vai falar sobre a longevidade, que fala: o céu é eterno e a terra é duradoura. Por que o céu e a terra podem ser eternos e duradouros? Porque eles não vivem só para si. Por isso são longevos. O sábio se coloca por último e mesmo assim lidera. Renuncia à própria vida e mesmo assim a conserva. Não quer nada para si e mesmo assim se realiza. O céu, a terra e o sábio não existem só para si. Porque essa longevidade, né? Então, eles não vivem só para si, por isso são longevos. Porque essa virtude que a gente está falando, né, e que está dizendo cultivar e acumular essa virtude em si, mas não existe um ser virtuoso só para si. A gente essa virtude e a longevidade quer dizer não existe só para si, né? E o texto também começa, né? Fala disso, então para que ter essa longevidade, essa virtude, que é para cuidar das pessoas e servir ao céu, dessa relação, né, com o todo mesmo. Pronto, Lúcia. Ah, que legal. Legal você trazer esses capítulos do livro do Dao, né? Que é Aham. até o capítulo 37, para a gente ver como o livro das virtudes, como você falou, né? Ele procura aplicar na nossa vida, né? Traz para o É, lado mais prático, né? e aí, dando toda essa volta, falando de tudo isso, aí vamos ficar só com essa, um convite assim para a gente ficar só com essa pergunta, né? O que que a gente pode, qual que é a medida justa mesmo, essa moderação, né? Será que eu preciso falar algumas coisas? Será que eu preciso fazer mesmo isso, né? Para que que isso serve? Para que isso serve, né? E, e a gente ter essa nossa vida é o que a gente tem de mais precioso, né? Se ele vai servir, né, a esse propósito, se é para favorecer a vida, então eu faço, então eu falo, né? Se não for, vai ser um desperdício mesmo da sua vida, do que é que a gente tem de mais precioso e rico, né? A única coisa que a gente tem. Então, é tudo isso mesmo para dizer de uma coisa muito simples. Você tem essa vida, então onde a gente vai aplicar, né? Que essa vida possa aplicar mais, né? Possa favorecer a própria vida, né? Perfeito. Quer dizer, não é que você tem que ficar calada, mas é isso que você falou. Então, essa moderação, né? Se eu precisar falar, eu vou falar, porque tem um sentido, né? É. Legal.
Tá bom. Tem alguma pergunta para você? Não, né? Aí não surgiu Deixa eu ver nada. coisa no chat. Não, Não, né? não. Então a gente pode passar para O ver que, se alguém pode. Hã? não, só o que tem aqui é Maria Paula falando que ela tem aproveitado muito a leitura prévia dos poemas e essas conversas de domingo. E ela também gosta dessas relações com os poemas anteriores. Mireille, eu não sei, desculpa se eu falei errado, ela achou muito interessante o Kung Fu, e o Carlos também está gostando das reflexões. Legal. Pode fazer, só tem elogio, mas pode fazer, pode reclamar também, viu? Mas vamos lá. Então, a gente, quem quiser falar alguma coisa, levanta a mão, ou mesmo aí no. Maria Júlia, Ei, Júlia. Oi, posso falar? Tem mais alguém na frente? Não, pode. Você sabe que interessante? Os treinamentos da arte no, do teatro no japonês, que nasceram do Zen budismo, que vem da China, começa, todos os atores começam limpando o chão, os tatames. Todos os atores precisam saber, não só reverenciar aquele espaço, como cuidar daquele espaço, e a prática é totalmente integrada. E todo ator, né, não só os de teatro no, a prática da presença, né, o cultivo da presença, é o mesmo que esse Kung Fu, no sentido de que tudo que nós fazemos é buscar estar presentes naquele momento, íntegros, né, ofertados a essa manifestação, qualquer que seja, dentro de um roteiro ou dentro de um improviso, com as pessoas, com o espaço, às vezes com algum animal que adentra o lugar, ou uma criança, os imprevistos, enfim. E então eu acho isso muito, é muito bonito essa questão de ter o Kung Fu em tudo, que é a questão da presença. Então, de fato, mesmo que você pela primeira vez, aos 70 anos, vai fazer um remendo num sifão, por exemplo, que é o que eu tenho que fazer hoje, você tem que estudar, tem que estudar, tem que perceber qual que é a melhor fita, como que você coloca, se precisa de alguma coisa, ou se pode esperar até chegar um novo. Então, eu creio que a questão de estar presente e trazer importância a tudo, né? Sem julgar se aquilo é mais ou se é menos, mais maior ou mais importante, e nem comparar com outros momentos ou com outras pessoas, isso ajuda muito a gente entrar nessa moderação. E penso também que a gente tem que ter cuidado para não inverter, né? Porque às vezes a gente modera, modera tanto que a gente não faz nada. Então tem que a moderação, né? O caminho do meio, ele é delicadíssimo por isso, né? Onde a gente deve agir, onde a gente não deve agir, né? E essa ciência, eu creio que quanto mais presente a gente tiver, mais a gente vai sendo, vão soprando os sopros para nós, para a gente se posicionar na posição correta, do não agir ou agir, né? Era isso, obrigada. Que lindo. Mas todo artista cuida do espaço que vai ensaiar, né, Júlia? Você, quando ia, você limpava também o chão. Quer dizer, o Nor já faz isso Ele é integrado. ritualisticamente. Uhum, Bonito, né? muito Tá, bonito. tá. Bom, obrigada, viu, Ju? Adam. Oi, Tom, tudo bem? Tá presente hoje aí? Sim, eu fiquei pensando, porque Ah, eu sou praticante de uma tradução do budismo tibetano, e eu não ah, falo tibetano, mas eu aprendi uma vez que um mestre
que disse que em tibetano não tem uma palavra, a palavra que é traduzida por meditação não é meditação, então, não existe a palavra meditação lá, existe uma palavra que é familiaridade. Aí isso me lembrou muito as coisas que a Lúcia falou agora, e um pouco do que a gente estava lendo no capítulo, que é a familiaridade, ela tem a ver com essa. Que ela não tem a ver só com a meditação sentada, né? Ela tem a ver com qualquer prática que a gente faça vezes o suficiente para desenvolver uma certa intimidade com ela. E aí, no trecho que a Regina, pensando no trecho que a Regina colocou aí na pergunta do Benter, eu reparei que tem um outro momento que, por exemplo, se é um acúmulo de riquezas, ele não é bom. Mas talvez o que faz esse acúmulo ter um acúmulo especial é que nessa familiaridade a gente aprende a esvaziar, né? Porque em toda prática vai ter um dia que você está mais entusiasmado, um dia que você está mais desanimado. Na repetição você vai ter altos e baixos. E também dentro da própria prática vai ter um momento. Vai ter um momento que vai quase parecer vazio e mecânico, um momento que vão ser muito inspirados. E aí, se você aprender fazer a encher, é, eu fiquei pensando que é como se fosse um acúmulo de espaço, um acúmulo de vazio. Sim, sim, Sim. eu entendi. Eu gostei dessa palavra, familiaridade. Gostei, viu? Porque você vai se tornando familiar com aquilo lá, né? E você vai fazendo, e aquilo, ele vai te moderando, né? Como você falou. Às vezes você está assim ou assado, mas fazendo aquilo, você vai se. É isso? Uhum. Vai se moderando. E esse que você falou é de um mestre tibetano que quer que os tibetanos não falam em meditação, mas em familiaridade, é isso? Que é uma coisa de tradução, né? Porque a palavra em tibetano, que costuma ser usada para, muitas vezes, em algum texto é traduzida para meditação sentada, ela é uma palavra que tem um sentido mais amplo, de familiaridade. Então, Sim, várias coisas podem ser meditação. A meditação sentada é uma delas. Então, um pouco como você estava falando, que tudo pode ter familiaridade, acho que tem a ver com o que você estava falando do Kung sim, Fu. sim. Sim. É. Uhum. Ah, legal. Foi bem legal. Obrigada, viu, Tom? Ô, Obrigada. Tom, não, essa aqui eu achei Sim, interessante também, que você fala, assim, é como se fosse um acúmulo de vazio, né? Mas porque Uhum. também quando a gente vai falar desse vazio original, eles falam que é um vazio que é pleno, que parece um paradoxo, né? Mas é isso também, é como se fosse é a mesma coisa, esse mesmo Uhum. sentido, né? Acumular o vazio é tipo esse retorno pro vazio que é pleno, né? Então achei muito interessante esse jogo de palavras, é um paradoxo, bem legal, Uhum. um valeu. vazio que acolhe, né, também, né, Rê? Um vazio que É, você vai poder acolher aquela virtude, né? Muito bom. Obrigada, viu? Ei, Jandira, tudo bem? Ei, pessoal, tudo bem? E com vocês? Então, Lúcia e todo mundo, eu queria compartilhar como que me chegou hoje pela manhã esse capítulo 59. Eu estava tomando café da manhã e olhando para o céu e para as árvores, e hoje aqui o dia está muito bonito, porque tem tido neblinas baixas que também é bonito, mas você não consegue enxergar, abrir o céu e as árvores. Aí foi quando eu recebi, né, no celular o capítulo 59. Aí eu li o capítulo e comecei a formar uma imagem com o capítulo, brincar com as palavras do texto,
né, do texto, do capítulo e formar uma imagem. Eu gosto muito de imagens. Eu acho que a imagem, ela traz para você o conhecimento sem um caminho. Ele chega junto, presente, passado e futuro, ao mesmo tempo. Então, eu gosto muito das imagens. E então, e por isso eu fico familiarizada por exemplo, com as práticas corporais. Se você for olhar o Qigong, o treinamento perfumado, quando fala, né, do templo perfumado, ou da autopercussão, quando você fala percutir, tocar o tambor celeste, é uma imagem, mesmo o Lian Kun, quando você fala em esticar o arco e atirar a flecha, e ainda quando você fala do percurso da energia nos meridianos, né, Lúcia, que você, né, que a gente tem feito, o próprio movimento do corpo é uma imagem, né? E ainda na acupuntura, se você olha quando você toca um ponto, você também está abrindo um fluxo de energia, isso também é uma imagem. Bom, então, a partir disso, eu fiz, arrumei essa imagem aqui, ajuntando aqui do capítulo. Servir ao céu, cultivando raízes profundas, é uma base sólida. É o caminho da longevidade e da permanência. Então, com esse céu, raízes, longevidade, permanência, eu estou me referindo a um princípio básico do pensamento clássico chinês, que é o Yin e o Yang, né? A longevidade é o que muda, é a mutação, e a permanência é o que fica, é o que sempre está, né? Então, com isso, até chegar, se você fala do céu e da raiz, se você conecta o céu com as raízes, você encontra o centro, que é a moderação, que talvez aí, nesse lugar, você encontre, vamos dizer, um Kung Fu para a vida, da vida, que você vai usar em todos os lugares. E como hoje o tema é aqui atividades domésticas, depois que eu escrevi isso, aí eu fui lavar roupa, porque hoje é o dia de eu lavar roupa. Então, eu acho que eu achei assim, pode parecer conceitual, isso, né, essas coisas que eu estou falando, e talvez seja também, mas aí é isso que eu levo para lavar roupa, sabe? E, assim, é esse caminho aqui do meio, do centro. E para dizer ainda como que a Lúcia falou no começo que a princípio o médico não era aquele que fica estudando as doenças, não sei o quê, mas é aquele que tem também mais familiaridade com os Jing, Yi Jing, Dao De Jing, Nei Jing. Então, é porque assim, eu acho que isso sempre vai formando a gente, porque é porque eu fico lendo essas coisas que eu aí fico nisso de conseguir, de querer fazer essa imagem e brincar com palavras, porque eu tenho acesso a todos esses dings e gosto. Então, para dizer como é isso tudo aí, né? Isso tudo vai operar quando você for lavar roupa, né? Tudo quando eu for lavar roupa, a máquina me ajuda. A máquina também faz parte da minha moderação aqui, o caminho do centro. Muito bom, Jandira. Bora lavar roupa. Bora lavar Fala, roupa. fala de novo aquilo que você falou, Ah, essa imagenzinha. o Como é que quê? é? Você está Que falando você, do. a imagem que você construiu Ah, pegando palavras. ah, servir ao céu, cultivando raízes profundas, é uma base sólida. É o Você pôs caminho céu e terra. é o caminho da longevidade e da permanência. Tudo palavras que estão no texto. Aí. Gostei. Você É, pegou os opostos. é o dar o dedinho que diverte.
Adorei. Tá bom. Obrigada, Obrigado Jandira. eu, gente. Benter, depois a Maristela. Deixa o Benter falar primeiro, Maristela. Claro, pode Cadê abrir ele? para o Benter. Isso aí você usou a palavra familiaridade, que eu gostei também. Oi, Benter, você está com frio? Não, né? Eu estou Imagina. sim, muito frio. Bom, na verdade, eu estava delirando sobre esses assuntos todos aí. Me ocorreu que moderação pode ser visto como sendo o caminho do meio, né? Hum, Pode ser visto como uma forma de busca de equilíbrio. E equilíbrio é algo que nós temos muito em conta, gostamos muito do equilíbrio. Isso me lembrou que equilíbrio são duas coisas iguais, né? Dois pratos iguais. E, por exemplo, o equilíbrio, usando o conceito para o coração, seria parar, entendeu? Estão iguais. E aí é morte. E isso me fez pensar que equilíbrio é movimento. Então, eu achei que moderação é um tipo de movimento de uma coisa para outra, uma movimentação cheia e vazio, sístole e diástole. Então, eu fiquei refletindo sobre o movimento da moderação, usando o que você falou. É o salto quântico. Quer dizer, falar em equilíbrio pode querer nos levar a pensar sobre um outro tipo de equilíbrio, não o físico, mas algo mais sutil, como é o salto quântico, né? Quando muda de nível. E quando ele muda de nível, ele libera um fóton. Esse fóton é o que a gente dá para o mundo também. Então, sim, moderação também é vista no mundo sim, por essa é viagem. isso. Ele libera um fóton quando ele. Isso mesmo. Você estudou física? Eu dei química. Ah, legal. Bonito isso. Tem a ver com movimento. Tem sim. Obrigada, Benter. De nada, foi um privilégio. Obrigada, Benter. Obrigado. Tem alguma coisa, Rê, para falar? Não, não tenho Não? nada. Vou abrir aqui para Maristela. É. Oi, bom E aí, dia. Maristela? Tudo bem, né? É. Então, pegando a carona no Benter, aí o que para mim nesse capítulo, né, fica muito forte que a moderação, né, é essa preservação, preservar o Ding, a nossa essência, né? Por exemplo, assim, é a gente dormir adequadamente, evitar os excessos emocionais, não desperdiçar uma energia física, né, do corpo físico, alimentar com equilíbrio, cultivar a serenidade. Então, eu acho que isso é a gente preservar a nossa essência. E acho que cabe muito bem nas práticas, né? Eu estava até falando com a Regina, a gente fez um trabalho junto aí, do grupo que ela estava capacitando, que, que esse princípio ele é muito reconhecido nas práticas, né? Assim, que a gente não deve cometer excessos, principalmente excesso de força muscular, né? Porque em vez de você ficar gastando a sua força muscular, que isso não é moderação, a gente tem que ter uma economia no movimento, tem que ter uma continuidade, a constância, como você falou, né, Lúcia? A eficiência.
E um bom praticante, ele vai parecer que ele faz um pouco esforço, mas que produz um grande efeito, né? O esforço é mínimo para ter um grande efeito, né? Então, exercícios, as práticas que são simples, produz resultados até maiores, às vezes, do que essas práticas muito intensas, né? Então, a gente já tem esse excesso de informação, excesso de trabalho, excesso de estímulo. Então, a gente vai ver que a verdadeira força, ela nasce dessa capacidade de não desperdiçar, e sim de moderar, né? É o que Ah, eu vejo legal, nas práticas. É isso. legal. Ah, obrigada, Maristela. Mas tem Obrigado a você. uma questão aí que mesmo que você extrapole, você tem que saber por que está extrapolando, né, Maristela? É, Eu vou tem contar que só saber. um episódiozinho, né? Tem uma amiga minha, de há muito tempo atrás, eu já perdi o contato, que era campeã de tênis, campeã brasileira, a Patrícia, esqueci o sobrenome dela, ela é campeã brasileira de tênis, Patrícia Medrado. medrado. E aí, na época, eu fazia essas práticas, ela fazia comigo, mas ela tinha às vezes tinha que enfrentar um jogo de horas e horas e desgastava muito. A gente tinha um médico acupunturista chinês que tratava ela, aí eu falei para ele, falei, ó, a Patrícia usando todo essa energia não vai fazer mal? Ele falou, mas não, porque ela gosta. Então eu fiquei calada. Quer dizer, existe uma coisa entre você despender um grande esforço, mas tem uma outra coisa que talvez, né, Maristela, contrabalance, porque você está lá para fazer isso, Sim, né? eu acho Tá, também. então, tem que. A Regina falou isso, né? Né, Regina, de contrabalançar isso aí. Por exemplo, você vê a gente tem um exemplo do Novak Djokovic, está com 40 anos. Ele, ele jogou 5 horas, e ele ganhou. Agora, esse esforço que ele fez, porque ele adora o tênis, ele sempre fez, é a missão dele de jogar o tênis, e ele se prepara para isso. Ele se preparou bastante. É, Então, oi, fala, não, Maristela. é porque você estava falando tênis, eu tenho acompanhado tênis, porque me chama muita atenção. Aí eu estava vendo o feminino, aquela Arina Sabalenka, que é a número um do tênis, né? Que já ganhou vários grandes slams. Ela não conseguiu ganhar nada esse ano. Aí foram fazer uma entrevista com ela, assim, como que ela é a número um no ranking mundial e esse ano ela não conseguiu ganhar nada. Aí ela falou porque ela entrou com muita sede de ganhar. Ela jogou muito forte, ela desperdiçou muitas bolas que ela poderia ter jogado com menos força. Ah, Então, eu isso acho, sim. não Uhum. é? Então, Mas eu assim, também eu acho que vamos supor, nessa área do esporte, tem esse outro lado que a pessoa tem também. vai assim, dispensar um esforço grande para, né? E Porém, nas práticas corporais terapêuticas, se você for fazer
para circular sua energia e tal, é outra coisa, né? Outra coisa, né? É, Não, e acho que é isso que você está falando. Quando a pessoa faz o que ela gosta, se ela consegue, é igual, né, ficar muito tempo ali fazendo uma atividade, mas que ela gosta, que ela tem prazer, que ela consegue se restaurar depois do desgaste, eu acho que isso não tem problema eu acho nenhum, que o né? que é de gosto amplia o peito, É, né? Então, você vê também bailarinos é, que dançam machucado, né? Se nossa, superam. Então, a gente, mas essas práticas corporais, mas que vão dar esse conhecimento para eles também, como você falou, mesmo nesse esforço grande que eles fazem, né? A Magali, que está aí, a atriz, sabe disso, sim. dela também ter essa noção de que está fazendo esforço e que tem que voltar para o equilíbrio, né? Ah, muito, muito legal, Legal, Maristela. legal. Obrigada. Obrigado a Obrigada. vocês. Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Mas acho que essa ideia que o Bento também trouxe, né, desse equilíbrio, moderação sendo como um movimento, né? Porque se a gente vai um tanto para um, acho que acolhe as duas coisas, né? Você vai um tanto para um lado e depois vai para o outro, né? Que vai ser algo muito dinâmico mesmo, né? Vamos dar uma olhadinha, deixa eu ver aqui, as pessoas que se inscreveram. Agora não sei se já respondeu, mas a Sandra tinha colocado: bom dia, Lúcia. As nossas práticas já são um cultivo e acúmulo dessas virtudes, correto? Elas podem se tornar cada dia mais abundantes quanto mais praticamos? E- Ah, eu não entendi. Ela está perguntando, assim, que acho que afirmou, né, que as práticas já são um cultivo e acúmulo dessas virtudes. Elas podem se tornar cada dia mais abundantes quanto mais praticamos? Viu, Sandra? Não é quando mais praticamos, é quando existe uma continuidade na prática, né? Então, não é uma questão de quantidade, mas continuidade. Você pode praticar 5 minutos por dia, ou 10 minutos, ou meia hora, tanto faz. Mas se você faz aquilo todo dia, existe uma continuidade. Porque no Tao Te Ching sempre fala, né, Regina, da continuidade, Uhum, da constância, não é da verdade? constância. Uhum. É mais a constância, viu, Sandra? A Elizabeth te agradece e precisou sair. A Lenara também, ela colocou aqui domingo abençoado. O Benter escreveu: para pedir silêncio a gente faz um barulho. Pensei que acumular pode ser um tipo de aprendizado. E a Mireille: a intenção e o pensamento apontado atingem um ótimo efeito. Aqui Como é foi. que é? A intenção e o pensamento apontado atingem um ótimo efeito. Apontado quer dizer objetivo, né? Que ela É, quis dizer. e Atinge um efeito. isso. E a Sandra, ela disse que entendeu, continuidade e constância, e te agradeceu. Ah, legal. Tem mais alguém com a mãozinha levantada? Ei, Maristela? Não? Você não quer Oi. falar mais nada? Não, eu queria pedir licença para fazer um convite aí para o pessoal de São Paulo, que Claro, pode fazer. no dia 24 de julho, às 10 horas, a gente vai estar no Sesc Vila Mariana para uma prática aberta, gratuita, sobre o Lian Cunha 18 terapias, onde a gente vai
abordar um pouco sobre esse tema da moderação durante a prática do Lian Kun e 18 terapias. Ó, Então, legal. estão todos Ah, legal. convidados. Quem quiser participar, Só Dia repete, 20 por gentileza, repete o horário. Dia 24 de julho, que horas? às 10 horas, no Perfeito, Sesc Vila obrigada. Mariana. Dia 24, que dia que é, Maristela? É sexta-feira, dá uma sexta-feira. É a próxima, não, né? Não, não, ainda A tem outra. mais para frente. Estão pedindo para colocar, depois a gente podia colocar no grupo mesmo, né, Ah, Maristela? depois eu mando É, aí para vocês. Sesc Vila Mariana. Isso. E a gente tem um recadinho também, né, Lúcia? Que o próximo domingo o próximo, que seria o nosso encontro, não vai ter. No dia 26 não vai ter, né? É, Tirar uma semana, né? a gente vai fazer uma pausa. É, O próximo encontro do Daldedim vai ser no dia 9 de agosto, tá? A gente pula o próximo. tá. Depois a gente manda mensagem também, né? Você manda, né? Pelo WhatsApp, né? Sim. Tá. Então tá bom. Acho que é isso, né, Rê? Sim. Ô, Lúcia, Oi? mais um ponto que eu fiquei pensando sobre a acumulação. Ah, A acumulação poderia ser um tipo de aprendizado ah. também. É uma pergunta. Eu acho que chega uma hora que Como esse você que vai aprendizado. varrendo na sala, uma hora aprende a varrer a sala, né? Uhum. Chega uma hora que você não precisa aprender mais, você já vai varrendo, entendeu? Por exemplo, nas práticas é uma coisa assim também, né? Porque no tal dedinho também fala que até um certo tempo você vai aprendendo e depois você tem que ir desaprendendo para poder, né, Regina? Eu acho que é isso, né? Porque já está dentro, você não precisa, né? Chover no molhado, né? Chover no molhado. Por exemplo, você faz uma coisa, você faz a prática matinal todo dia, durante 3 anos. Aí o corpo já sabe o caminho. Eu acho que é isso, Tudo bem, eu né? estava só refletindo sobre essa condição de aprendizado no acumular. É, Certo. pode Pode, falar? pode. Benter, eu acho que isso, né, de novo no conceito, tanto o acúmulo como a escassez são movimentos de aprendizado da moderação, que cada vez que você varre a sala, às vezes você usou o excesso em algum lugar e a escassez em outra, você vai arrumando esse caminho do meio e aprendendo, sempre voltando para o centro. Acho que são É. um exercício, tanto a escassez quanto o acúmulo, exercícios do caminho do meio. Se você tem um centro, aí você se dá conta, né? É, Aí você foi para o excesso e fala, puxa, me excedi, deixa eu voltar, né? é. A escassez, puxa, não falei tal coisa. Aí deixa. Então tá certo. Legal. Regina, e aí? Você quer terminar, Regina? Não tenho nada para falar, não. Não. Então tá bom. Então, boa semana para vocês. Obrigada. Obrigado. Tchau, obrigada, Tchau, viu? gente. Domingo. Bom Obrigada, dia, Tchau, Regina. Bom boas obrigada. domingo. férias. Muito Boa bom. Bom série. domingo, bom domingo. Tchau, Tchau. Bom Regina, Maria domingo. Lúcia, Tchau, Jandira. tchau. Tchau. É bom Obrigada. demais. Obrigado. Regina, Obrigada, tem que obrigada. desativar a gravação antes de sair, não? Ah, não. A gente já fecha e já vai ficar gravando. Pra rodar, e que ele vai terminar de gravar Tá bom. sozinho. Então tá. Compilar. Beijo. Bom Tchau. domingo. Bom domingo, Leonardo.